Há algum tempo atrás eu estava assistindo um filme, uma comédia, e ela mostrava a vida de um comediante de stand-up. E em um dos seus monólogos, o tema era o que ele denominou de o monstro eu. É aquele ser que deve sempre estar no centro de todas as conversas. Você conhece essa pessoa que o comediante estava descrevendo. Toda história que você conta, ela precisa contar uma história que seja melhor. Tudo o que você possui, ela possui duas ou três daquilo. Então, quando eu estava vendo o filme, eu pensei instantaneamente em certas pessoas que eu conhecia. Então, entrei numa espécie de conversa comigo mesmo e percebi que eu também nasci nesse mundo como um monstro eu, como o comediante denominou. Então, eu instantaneamente parei a conversa comigo mesmo, neguei minha recente descoberta e continuei com o meu dia. Eu precisava terminar o filme e fazer outras coisas, mas a realidade deve nos incomodar. Eu sou um monstro eu? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Eu devo ser o centro das conversas? Eu devo ser o centro das atenções? E essa é uma revelação aterrorizante para nós. O que nós vamos fazer? Vamos falar de nós mesmos? Nós vamos ficar exigindo que as pessoas ouçam mais e mais sobre nós mesmos? O que leva a esse desejo em que cada um de nós tem de ser o centro das atenções? Ou seja, qual é a comida, o que alimenta o monstro dentro de nós? Como cada um de nós sente a necessidade de aceitação, cada um de nós tem o desejo de ser afirmado em nossa existência. Então, todos nós precisamos de amor e cada um de nós tem dentro de nós a lei, não é? Colocada em nós. E a lei dentro de nós diz que nós não somos bons o suficiente, não somos bonitos o suficiente e não somos inteligentes o suficiente. E a parte mais, a gente pode dizer, assustadora disso é que nós sabemos que é verdade. A lei diz que nós não somos bons. E Deus colocou algo dentro de nós que diz isso o tempo todo para nós. Então nós tentamos encontrar esse amor e afirmação usando todos os meios necessários. Nós somos pessoas orgulhosas que querem ser afirmadas. Então alguns se voltam para o movimento da autoestima que se tornou tão popular para encontrar essa afirmação. Todos nós nascemos querendo ser conhecidos e amados. Mas nós sabemos como pecadores que não podemos ser completamente conhecidos e amados. E isso é uma dicotomia que traz agonia à alma humana. Então, como eu disse, alguns se voltam para esse movimento de autoestima para encontrar essa afirmação. Eles desejam ouvir os outros afirmá-los. E se não conseguem obter a afirmação dos outros, eles tentam se afirmar. Jesus disse que o problema dos fariseus é que eles buscavam a glória uns dos outros. Recentemente, eu li um livro sobre a morte.
sobre o momento em que todo ser humano é obrigado a enfrentar a morte. E o autor, ele encapsula esse pensamento. O autor, que também é um médico, ele é médico de cuidados de pacientes terminais. Quando já não há mais nada que a ciência possa fazer para tratar a doença, então ele é um médico especialista, não é, em tratar as pessoas que vão morrer. E ao falar com um paciente que está morrendo, cheio de relacionamentos rompidos, de problemas não resolvidos, esse médico diz ao paciente para fazer o seguinte, e eu acho isso muito revelador. O médico diz para ele assim: olha, antes de ir embora, eu quero lhe dar uma tarefa. Eu quero que você a pratique todos os dias. Pode parecer bobagem, mas eu quero que você tente. Numa hora tranquila do dia, quando você estiver sozinho, quem sabe à noite, quando está relaxado, deitado na cama, antes de dormir, feche os olhos e diga a si mesmo: eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa má. Diga isso a si mesmo. Eu não sou uma pessoa má. E o médico diz para ele: continue repetindo isso. Eu não sou uma pessoa má, até que aos poucos, depois de bastante tempo, você possa parar e passar para: eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Então, o autor resume tudo na página seguinte, quando ele diz ao paciente: você foi criado para se sentir bem consigo mesmo, por ser quem você é. Então o médico toca em algo perspicaz aqui, mas ele está totalmente errado e é patético, não é? Quando eu penso que esse médico é um especialista em doentes terminais, eu vejo quão desesperador e vazio é tudo que flui do humanismo secular. Que desespero, eu diria, morrer repetindo frases como essas para si mesmo, para tentar lidar com o medo que se está enfrentando. Então, na verdade, não existimos para pensar que somos bons o suficiente, porque nós não somos, não é? Essa questão que ele botou como tão importante: você foi criado para se sentir bem consigo mesmo. O homem psicológico, ele quer se sentir bem consigo mesmo, mas não é isso que leva à paz, e esse não é um caminho que funcione. O homem deve estar buscando uma outra coisa, não é? E a paz, o descanso, a bem-aventurança vem de uma busca que não é centrada em nós mesmos. Então, na verdade, nós não existimos para pensar que somos bons o suficiente, porque nós não somos bons o suficientes. E nós sabemos melhor do que ninguém que não somos. Nossas obras, por melhores, entre aspas, que sejam, ou abundantes em quantidade, não são suficientes para obter nada do que nós realmente necessitamos. Nós não convencemos ninguém, porque nós não convencemos nem a nós mesmos de que nós somos bons. Então a gente vai para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram, para mostrar ao mundo que somos pessoas muito legais e pessoas muito divertidas e muito bem-humoradas. Enfim, nós publicamos fotos de nossos passeios, nossas viagens, namorados, namoradas, cônjuges, nossos filhos, ou contamos às outras pessoas o ótimo restaurante que estamos comendo, a qualidade do livro que estamos lendo, o tempo todo procurando a afirmação de outras pessoas de que precisamos, assim, desesperadamente. Olha os livros que ele lê, olha os lugares que ele visita, olha como ele é uma pessoa inteligente. Mas a lei soa: você não é bom, você não é legal o suficiente, você não é bom o suficiente.
ninguém, se conhecesse você totalmente, poderia te amar. E nós nos esforçamos cada vez mais. Então, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis descreve apropriadamente a função do orgulho como uma constante busca por afirmação. Ele diz: o orgulho não se agrada em ter algo, apenas em ter mais do que a pessoa próxima a nós tem. Dizemos que as pessoas têm orgulho de serem ricas, de serem inteligentes ou de boa aparência, mas não é verdade, disse C.S. Lewis. Eles se orgulham de serem mais ricos, mais inteligentes ou mais bonitos do que outros próximos a ele. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente ou bonito, não haveria motivo para se orgulhar mais. Então, a lei entregue no Monte Sinai e a lei interna em nossos corações, colocadas por Deus, nos colocam no banco dos réus e ficamos com a confirmação do que já sabemos que é verdade, culpado. Não há quem faça o bem, não é? Todos se tornaram igualmente inúteis. Então o que estamos procurando é um veredicto final de que somos importantes, valiosos e bons. A gente procura esse veredicto final todos os dias, em todas as situações, e pessoas que estão ao nosso redor. E isso significa que todos os dias estamos em um julgamento sem fim. Todos os dias nos colocamos de volta no tribunal e no tribunal de novo e de novo. Então, o que nós devemos fazer? Como podemos matar o monstro eu, como o comediante de stand-up chamou, o monstro eu dentro de nós? Como podemos matá-lo? Aquilo que em nós busca constantemente afirmação, que é o que o monstro eu faz. Onde vamos ouvir o veredicto final, que nos diz que somos amados mais do que podemos imaginar por nenhuma razão em nós mesmos. Nós olhamos para a vida, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o túmulo vazio de um certo carpinteiro. Tudo, nós podemos dizer que durante todo o tempo de Cristo na terra, ele estava declarando a nós o amor de Deus por seu povo, como Romanos 5:8 diz. E por causa do seu amor por nós, um povo que o Pai deu ao Filho lá na eternidade, sua vida perfeita é dada a nós, para que não tenhamos que nos preocupar se Deus nos aceita ou não por algo que nós sejamos, por algo valioso em nós mesmos, o que mereça isso. Porque Deus aceita a Cristo e estamos unidos a Cristo pela fé que Ele nos deu, Deus nos aceita. Não há mais nada para provar a Deus ou a qualquer outra pessoa, porque Deus mesmo é que nos justifica, como está em Romanos 8:31. E isso, se for verdade, nunca produz orgulho ou arrogância, mas mata, porque Ele escolheu os piores, os que nada são, para exatamente que ninguém se glorie diante dele. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1. Então, através da sua morte, Deus proferiu o veredicto e nos encheu com sua graça e amor. Na cruz, Deus, o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus Pai, foi crucificado pelos que o Pai deu a ele. Então, aquele por quem e através de quem todas as coisas foram criadas, aquele que compartilhou perfeita comunhão com o Pai eternamente, foi crucificado pelos eleitos. Quando Cristo morreu na cruz, ele proferiu um está consumado, ou seja, o veredicto veio. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, não precisamos mais temer o que vai acontecer se nós não formos, entre aspas, bons o suficiente. Cristo suportou a ira de Deus e agora eu estou livre da escravidão do pecado para que eu possa viver uma vida em que
eu siga a Deus por causa da sua beleza infinita, que eu contemplo essa glória, dessa beleza na face de Cristo. E isso, se for verdade a meu respeito, começa a tirar os meus olhos de mim mesmo. Na tumba vazia, eu vejo que Cristo já conquistou a morte por mim. Ele foi ao túmulo e, entre aspas, desceu ao inferno, ou seja, experimentou a ira infinita de Deus na cruz por mim. Sim, eu sou mais pecador do que jamais eu ousei acreditar. E pior do que jamais admitiria. Muito, muito pior do que imaginava. E eu merecia apenas a ira infinita de Deus. Mas em Cristo eu sou mais amado do que jamais eu poderia imaginar ou sonhar também. E agora a morte foi conquistada e há um lugar reservado na casa do Pai. Para mim há uma herança eterna reservada no céu para mim, como Jesus disse em João 14, de 1 até o verso 7. E essa verdade me liberta do ciclo incessante de tentar me provar a mim mesmo, aos outros ou a Deus. Deus deu a mim todas as coisas, e se isso for verdade, todo desejo que você ou eu temos para obter afirmação é encontrado e satisfeito perfeitamente em Cristo. Como Paulo, então, nós podemos dizer: olha, eu não ligo o que você pensa, o que o mundo pensa. Eu não me importo nem com o que eu penso. Eu só me preocupo com o que o Senhor pensa. E ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, nós temos as palavras que o Pai disse ao Filho: você é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isso, e só isso, nos dá a capacidade e o poder de viver novas vidas e de nos libertar do monstro eu interior. Qualquer coisa no humanismo secular só aumenta o monstro, não é? Na ideia da autoestima e etc., tão comum hoje, por exemplo. Então nós passamos a ter um coração mole por causa dessa realidade em Cristo e uma pele grossa. Antes, dominados pelo monstro eu, nós tínhamos um coração duro e uma pele fina, sensível. Qualquer coisa ia machucar nossos corações, nossas sensibilidades sempre afloradas, e as pessoas esbarrando em nós e causando mil feridas a todo instante. Mas agora nós podemos parar de olhar para nós mesmos, parar de nos afirmar ou exigir que as outras pessoas nos afirmem. Nós podemos parar de exigir ser o centro das atenções das pessoas. Nós podemos parar de exigir agora ser o centro das atenções da igreja. Podemos finalmente olhar para algo bem distante do eu, do nosso eu. Então podemos falar como homens livres, como Paulo, viver uma vida de obediência prazerosa, não por causa da lei, não é? Nós morremos para a lei, mas por causa de um amor que nos constrange. E o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos. Ora, se nem nós vivemos para nós mesmos, por que nós exigiríamos que as pessoas vivessem para nós? Se nem nós vivemos para nós mesmos, por que nós exigiríamos que a igreja vivesse para nós? Não, né? O monstro morreu com Cristo naquela cruz. E é isso que o apóstolo Paulo declara com essas palavras: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, 2 Coríntios 5,14. E como eu disse, se nem nós vivemos para nós mesmos, por que a gente
e exigir que alguém ou as pessoas vivessem para nós. E se nós mesmos não vivemos para nós mesmos, por que exigiríamos que a igreja vivesse para nós? Não, queridos. Realmente, quando estamos em Cristo, o monstro eu morreu com Cristo naquela cruz. Amém, querido? Amém.